quanto demoraria para resolver tudo que está pendente agora, com a equipe que temos? Então, o backlog, na verdade, é a resposta para essa pergunta. Que é uma interessante pergunta, né? Se você pegar tudo que a gente tem pendente agora, tudo que a gente tem para fazer agora, quanto demoraria para resolver isso com a equipe que temos? Tá? Ou seja, existe a definição do dicionário da manutenção sobre o backlog, mas, na verdade, é exatamente isso. Quanto tempo você demoraria com a equipe que tu tem para resolver tudo que está pendente agora? Isso não considera, mas vai ficar pendente amanhã que tem uma preventiva, ou tem isso, ou tem aquilo. Não, peraí. É o que está pendente agora. Tá? Então, o backlog, ele é um indicador que ele sempre muda. Tá? Você, por exemplo, não faz um cálculo que diz assim, qual é que vai ser o meu backlog durante um mês? Né? Você pode até chamar isso de backlog, mas na verdade a definição mais clara que existe é essa. É uma avaliação num determinado instante de tempo. Você pensar qual é o serviço que você tem. E como é que você estima isso? É bem simples. Né? É simples, mas não é fácil. Tá? Mas funciona da seguinte forma. Imagina todo o serviço que você tem. Estima um tempo para a realização de cada um deles. Então, para esse serviço eu gasto 2, para esse eu gasto 3, para esse eu gasto 4, para esse eu gasto 8, para esse eu gasto 20 horas, para esse eu gasto mais que 40, então vou colocar logo um 42, e assim vai. Estima tudo que você tem. Ok, estimei todo o meu serviço. Então vamos supor que vamos ver quanto a gente tem aqui. A gente tem 7 pessoas na turma. Então eu vou colocar um número fácil, vou colocar 21 horas. Né? 21 horas, tá? Bom, temos 21 horas de serviço estimado. Agora imagine que cada um de vocês, tá? Vamos colocar essa hipótese. Eu sou chefe de vocês, tá? E cada um de vocês trabalha 1 hora para mim por dia. Então, eu só tenho 1 hora para trabalhar com vocês e cada um de vocês trabalha para mim 1 hora por dia. Então, o que eu faço? Eu sei quanto serviço eu tenho, eu sei o tamanho da minha equipe e eu sei quanto tempo eles trabalham por dia para mim. Então, com isso, eu posso falar o seguinte, não, eu tenho 21 horas, né? Se cada um deles trabalha 1 hora por dia, então eu tenho 7 horas por dia para cumprir minha demanda. Então, se eu pegar 21 horas e dividir por 7, eu tenho 3 dias. Esse é o backlog. E o cálculo do backlog é exatamente esse que se faz. Né? Você tem um somatório de tempo e você vai dividir isso de acordo com a equipe. Claro que tem complicações nesse cálculo, como por exemplo, especialidades. Nem todo serviço pode ser feito pela mesma especialidade. Né? Então, daqui a pouco eu quero fazer um backlog então, para mecânica e para elétrica, mas aí eu vou controlando dessa forma. Né? Ou seja, existe uma forma de calcular isso. Então, por que era tão importante estimar mesmo a OS? Né? Porque sem estimar essa OS, você nunca vai calcular backlog nenhum. Porque você nunca vai ter a soma dos serviços que você tem. Agora, se sempre que você receber um serviço, você pensar, esse serviço aqui deve levar umas 2, 4, 8 horas talvez. Você fazer essa estimativa, e se você conseguir sistematizar esse cálculo, você sempre vai ter o backlog. Você sempre vai saber o seguinte, minha manutenção se precisaria agora, assim, ó, se a empresa toda fosse embora, se todos fossem embora, tá? E me deixasse aqui com a minha equipe, a gente ia levar 5 dias para resolver os problemas. Todos os problemas que a gente tem. Então, se o teu diretor, né, você poderia explicar para ele essa definição e dizer o seguinte, olha, se eu parasse tudo agora, tá? Ninguém me pedisse mais nada, a gente demoraria 2 semanas para resolver o que a gente tem. 2 semanas? 2 semanas. Pode não ser muito, pode ser pouco, depende da empresa. Mas se você sempre pensar no backlog, você vai ter uma comparativa contigo mesmo. Você vai pensar assim, hoje o meu backlog está em 3 dias. Mas um dia que quando o meu backlog chegar, né, o meu backlog normalmente fica em torno de 3 dias, 4. Mas o dia que meu backlog começar, 5 dias, 6 dias, 7 dias, 8 dias, você vai começar a pensar, poxa, minha demanda só está aumentando.
né? E assim, se isso continuar a aumentar, você vai pensar no quê? No problema controle sobre demanda. Porque você vai ter um indicador sobre a tua capacidade de atender aquela demanda. E esse indicador é vivo, né? Todo dia, toda hora, todo minuto, ele pode ser diferente. Então você pode ir acompanhando de acordo com essa informação. Pô, nosso backlog aqui está em um dia. Amanhã está em 2. Daqui a uma semana está em 50 dias. Então, nosso serviço só está aumentando. Minha equipe está muito, muito pequena. Ou eu tenho serviços entrando que não deveriam estar entrando para essa equipe. Ednei colocou um item ali também. Exatamente. Na verdade, muitas empresas usam o indicador do backlog realmente para avaliar o dimensionamento da equipe e etc. Tá? O backlog, tá? Se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre o backlog, na aula que vem a gente vai detalhar um pouco alguns cálculos de indicadores, incluindo o backlog, e também o backlog ele foi mais estudado na teoria das filas, tá? Então, na verdade, a manutenção ela trouxe o backlog, aplicou, né, para a teoria das filas da manutenção, né? E, e aí a gente usa isso dia a dia para saber como é que está a nossa demanda. Okay? Então, antes você tinha aquela situação, né? Só se recebo o serviço, não sei, uh, não sei quanto de serviço eu já fiz, quanto eu deixei de fazer, e também não sei quanto eu tenho para fazer. Para uma seguinte situação, não, eu já concluí tantas OS esse mês, meu backlog está em 3 dias. Né? Ou seja, falou uma frase e definiu o seu estado de demanda. Okay? O Leandro perguntou, muito importante, pode ser aplicado em qualquer área? Leandro, nós utilizamos, nós não utilizamos backlog, tá? Aqui internamente, inclusive para desenvolver sites, etc. Mas nós utilizamos uma informação que é muito parecida, tá? Que nós só levamos em conta o número de itens. Então a gente sabe quantos itens estão em cada parte do processo, tá? Mas pode ser utilizado, é um conceito que pode ser utilizado em diversas áreas, desde que faça, desde que faça sentido que a tua equipe é capaz de executar, tá, todo o projeto. Ou melhor explicando. Vamos dizer que tu tem um serviço que ele exige uma especialidade diferente. Tá? Então, por exemplo, esse serviço exige uma especialidade. Porém, você, antes de executar esse serviço, você precisa ter outro serviço antes dele. Ou seja, os teus serviços, na verdade, eles são complexos. Né? Você tem dependências. Para esses casos, é mais utilizado lá o método CPM, o método do caminho crítico. Tá? E várias técnicas de gerenciamento de projeto. Mas em geral, quando a demanda ela pode ser absorvida por qualquer um da equipe, tá? Ou seja, eu tenho todas as OS. Quase todo mundo que trabalha comigo pode ir lá e pode fazer. Né? Um tem mais competência, outro tem menos, mas todos são contratados para isso. Né? Se tiver só aquele cara na empresa, ele vai ter que aprender a fazer aquilo. Então, é muito bom utilizar o backlog. Ok? Não sei se eu deixei claro a restrição. A restrição é que, se você tiver serviços que têm múltiplas dependências, você pode aplicar o backlog sem se enganar. Porque a maior parte do teu serviço está travado devido a essas dependências. Ok? Bom, então, o próximo item é priorizar o que deve ser priorizado. Né? Nós vamos fazer um intervalo agora de 10 minutos, tá? E nós voltamos a partir desse tópico aqui. Ok? Então, vamos para o intervalo.